estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer. Sejam muito bem-vindos. Me chamo Carolina, estou com a minha parceira. Oi, gente. Giovana. Você sempre... Essa porque, gente, eu acho que às vezes vocês esquecem os nossos nomes. Então, assim, eu vou começar a nos apresentar toda vez de novo, entendeu? Tem alguns episódios que eu não me apresento, outros que a gente se apresenta. E assim vai. Antes de apresentar o nosso convidado, a gente vai primeiro agradecer algumas parcerias, como o Bliss Hotel e CPP Material de Construção, que nos ajudou muito nessa segunda temporada, com essas belas poltronas. Muito obrigada. A gente mega recomenda vocês irem passar um dia no Bliss Hotel, tomarem um café da manhã, curtirem a piscina. E caso precise de reforma, móveis para sua casa, e na CPP, que eles estão ajudando demais a gente aqui. E até quem não é daqui, né? Não, com certeza. Quem Eles não é acho de... que entregam também a CPP. Sim, não, e quem não é da cidade de Vassouras pode se hospedar no Bliss, né? Quando vier aqui, pode ficar no Bliss, é um ótimo lugar pra você se hospedar. E também não vamos esquecer do Paulista, né, gente? Que a Carol gosta tanto. Não vamos esquecer, sim. Nossa ancião querido. Como vocês sabem, a gente tá aqui na Ação para Rock, o estúdio do Paulista. Quem é de Vassouras sabe que fica na Rua da Feira. Então, já sabe, a nossa querida Voz do Além vai deixar na caixa de descrição aqui embaixo todos os contatos do Paulista pra vocês entrarem em contato e saberem mais sobre agendamento, horários, orçamentos, ou só dar um oi lá pro Paulista pra ele ficar animado e feliz. Vamos perturbar ele, gente. Eu vou amar vocês se vocês forem perturbar ele. E agora vamos apresentar o nosso convidado. Hoje estamos com o Alexandre Fairbanks, advogado e professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Obrigado, Gil. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite. Dizer que o estúdio está muito legal, muito bonito. O Paulista, de fato, tem bom gosto. Tá? Não elogia muito, não. Não, parabenizar a iniciativa de vocês. Essa ideia é muito legal. Uma troca para quem é aqui da cidade, para quem é de fora também. Então, essa oportunidade aproxima todo mundo. Eu agradeço, estou muito feliz com o convite, de verdade. A gente agradece você ter aceitado. É muito bom, todo mundo se ajudando, todo mundo vai longe, né? Com certeza. Isso a gente já... E a gente sempre fala, né, Carol? Todas as pessoas que vêm, aceitam, né, participarem, gravarem um episódio, é uma forma de apoio pra gente e pro projeto, né, pro Pode Fortalecer. Exatamente. Então, a gente é muito agradecida a todo mundo que topa, inclusive você. Sempre. É isso aí. Isso aí, legal. Então vamos começar, Alexandre. Começa nos contando como que você se tornou advogado e por quê. Você sempre foi de Vassouras, né? Já começa aí, vamos... Nasci em Vassouras. Esse é um privilégio que eu e pouco mais de 40 mil pessoas temos, né? Isso é realmente uma grande vantagem, não posso negar. Eu queria, a princípio, eu queria ser biólogo marinho. Meu irmão também, Duduzinho, queria ser biólogo, aquela coisa toda, mas aí um belo dia nós estávamos mergulhando, acabei encontrando uma moreia. Eu tinha uns 12 para 13 anos, fiquei com um medo danado. Aí desisti ali, o que eu acho que no final das contas foi bom, porque hoje em dia eu consigo mergulhar e consigo também fazer ali minha advocacia. Depois eu quis ser jogador de futebol, levava menos jeito ainda. Aí eu sou de uma família de advogados, pessoas que me inspiram daí sempre, advogados e professores, e aí eu acabei saindo da escola, aquela ansiedade que todo mundo tem ali naquela faixa do terceiro ano. Sim. Eu optei por tentar um vestibular para direito, acabei passando, na faculdade eu me encontrei. Bem mais do que quando eu estava na escola. Na escola eu tinha muitas matérias, de muitos assuntos, aí acabei dando uma sorte, né? Porque, na verdade, é muito difícil essa escolha para um adolescente, você descobrir o que vai querer fazer. Claro que as pessoas podem mudar e estão livres para decidir várias questões da vida, mas se tomar uma decisão dessa com 16, 17, 18, 19 anos, é muito novo, né? E eu dei sorte, eu consegui encaixar as coincidências da vida. Acabei achando... que você teve medo da moreia. Bom, que a moreia, se eu pudesse hoje... Agradecer a ela. Dar um abraço, talvez incentivar ali no localzinho que ela vive. Mas dei sorte por ela. Não sei se levaria muito adiante a biologia, não, mas foi só um antigo. Foi a primeira coisa que eu me identifiquei. Quero fazer alguma coisa. Eu te entendo, eu tinha 3. Ai, gente, deu até vergonha de repetir isso em voz alta. Cantora, modelo e atriz. Olha só, mas sucessivo ou tudo ao mesmo tempo? Não sei, eu queria ser os 3, esse era meu né? sonho, Pergunte o que eu sou hoje. Aí saí fora da biologia, continuo adorando o fundo do mar, cada vez mais, inclusive, mas hoje como hobby, né? Quando consigo, conciliando as coisas. E aí cheguei na faculdade sim, eu me encontrei, fui entusiasta, tentei o máximo, fiz na Universidade Federal Rural,
Lá fiz vários amigos, conheci professores incríveis que me estimularam muito, e também dali, fora o aspecto familiar de ter pais professores, né? Mas dentro da faculdade eu encontrei professores que me inspiraram muito. Fui monitor durante a graduação praticamente toda, e aí saí querendo ser advogado, que eu já, né, fui aumentando essa vontade durante a graduação. E depois fiquei, logo em seguida, 6, 7 meses depois que eu estava formado, eu já comecei a dar aula, me especializando, e aí as coisas somaram. Hoje eu sou muito feliz por poder juntar esses dois amores que eu tenho, que é a advocacia e o magistério. Acho muito legal, são coisas que somam, me ajudam a desenvolver de alguma maneira, pelo menos me faz ocupar meu tempo com coisas que me dão prazer, né? Exatamente, nosso tempo é precioso, então você tá fazendo muito bem. Né? O tempo vale dinheiro, né? E Alexandre, e você sempre teve, tipo, como você falou, sua família já era, né, do ramo jurídico, vamos falar assim, e você tem uma firma, né? A Fairbanks. Serra Pinto Fairbanks Advogados, é uma empresa. Fairbanks. Eu sempre só chamo de Fairbanks, eu abrevi. Sou sócio da empresa, junto com a minha mãe, mas nós temos vários colaboradores no escritório, que, por sinal, o escritório não se mantém com o Alexandre ou com a Patrícia, que é a minha mãe. Sim. Todos eles fazem parte de nós, como uma família, na verdade. A gente, enfim, tem o privilégio de trabalhar com pessoas incríveis, muito, muito, muito competentes, e que me ajudam e que eu aprendo demais. Acho que todo ambiente que você convive com pessoas que se gostam, que tentam desenvolver em conjunto, acho que aqui não pode fortalecer um desses ambientes, né? Tirando o nosso ancião, né? Na verdade, as pessoas se fortalecem, né? Não até pelo literal, mas isso é real. E o escritório é um ambiente muito legal de aprendizado, de conhecimento. Isso, de alguma maneira, também passa para os nossos clientes, né? Então, se tiver alguma receita de sucesso, é muito amor e boa compreensão entre as pessoas. Exatamente. Acho que isso reluz, né? Isso passa para quem está do outro lado. E acho que o motivo do escritório ter avançado nos últimos anos sobretudo por as parcerias que nós temos lá e por um trato muito carinhoso, de muito respeito entre os profissionais que estão lá. Sim. Então, eu gosto bastante do que eu faço e do ambiente que eu trabalho. Trabalho em equipe é fundamental, né, Giovana? Esse trabalhinho. Você tá jogando direto? Brincadeira. Se fosse indireto, eu ia jogar logo pro Paulista. Você já jogou, né? Tá... Mas ele já viu a figurinha repetida, já tem um problema com ele, né? Coitado do Paulista. Então, eu também não entendo, é porque ele implica muito comigo, mas sabe? Não é mal de Paulista, é porque é ele. É ele. Ah, tá, ok. Não tem nada contra os paulistas. Cuidado, hein? Voz da Além vai sobrar pra você daqui a pouco. Eu não sou de São Paulo, não, tá tranquilo. A Carol hoje tá afiada, Hoje eu tô tranquila e calma. E, Alexandre, conta pra gente, assim, durante a faculdade, você já... Logo que você entrou, por ter vindo de uma família que já era ali do direito, você já tinha ideia, mais ou menos, o que você queria... Você falou que queria ser advogada, mas a qual área você queria seguir, né? O segmento ali do direito você queria seguir? Ou você descobriu isso durante a faculdade? Sabe que quando eu entrei na graduação, o professor Rafael Carvalho Vasconcelos, que é um querido, até hoje somos amigos, ele perguntou no primeiro dia de aula: olha, não quero saber quem quer ser juiz, promotor, eu quero saber quem quer ser advogado. Só eu e um outro amigo levantamos a mão, o Thales, que por sinal, inclusive, é advogado hoje em Ribeirão, um ótimo advogado. E porque, por algum motivo, quando os estudantes entram na faculdade de Direito, parece que a advocacia acaba sobrando, né? O pessoal quer ser promotor, juiz, tal, profissões nobilíssimas, maravilhosas, mas a advocacia tem toda uma essência que é de muito valor. E eu sempre quis ser, porque me inspirava dentro de casa, com a minha mãe, meu pai, meu avô, me inspiro até hoje. E ali as coisas foram fluindo. Eu entrei sem saber muito bem para onde ir. Sabia que eu queria tentar advocacia, mas não tinha muita ideia para onde não. Acho que todo estudante de direito não pensou um dia, algum momento, nem que seja vendo uma série, já pensou em ser um criminalista, aquela coisa toda, falar, fazer um júri, falar com o povo. Eu não, eu entrei também, de alguma maneira, encantado com esses temas, mas eu rapidamente já fui perdendo ali a vontade e fui me direcionando para outras áreas. E aí, já logo cedo na faculdade, comecei a fazer pesquisa e com o professor Alan, que me ajudava muito, o professor Alan, que hoje é um querido.
e fazendo direito civil, logo depois para o processo civil, então fiquei nessas áreas, foram as áreas que eu fiz mestrado depois. Então eu fiquei sempre ali, sendo monitor dessas matérias, tendo contato com os alunos, com os professores, saindo, eles mostrando, estudando, aquela coisa toda, uma coisa leva a outra, uma palavra vai seguindo na outra, e aí, quando me viu, já estava formando, advogando nessas áreas, fazendo as especializações. E nunca mais parou de estudar, né? Assim espero, né? Assim é importante, estava até falando disso agora há pouco. E, Alexandre, vamos já para casos aqui da sua vida como advogado. Nos conte qual foi o caso assim mais polêmico, porque você trata muito de empresarial e civil, certo? Empresarial e civil, isso. E qual é assim, não precisa ser nem casos que você já tenha pegado, pode ser casos que você tenha estudado, que existiram, mas assim, casos polêmicos que você vê no dia a dia do civil, né? Civil. Olha... Entendeu minha pergunta? Entendi sua pergunta. O direito... assim. O direito tá em tudo, né? Sei, porque às vezes tem alguns casos assim, né? Eu tenho alguns casos que eu guardo e trago comigo com muito carinho, nem todos por conta do sucesso que você ganhar ou atenuar. O direito empresarial e o direito em si, né? O direito está em tudo. Todo tipo de caso que vocês pensarem que aconteceu no mundo, o direito vai tocar naquilo de alguma maneira, direta ou indiretamente, ainda mais num país como o nosso, que é um país de judicialização, que tem muitos casos. Assim, o primeiro caso, posso dizer, uma coisa engraçada que me fez... A gente conversou antes, um pouquinho rapidamente, né, Gil? E eu estava dizendo que eu não gosto de direito de família. Eu não gosto de direito de família porque eu não gosto, né? Eu tenho um certo não distanciamento. Tem muita afinidade. Eu tinha acabado de formar, e aí me mandaram fazer uma audiência, foi no escritório, aquela coisa toda, eu fui fazer, e o casal estava se separando, um divórcio, tudo mais, um litígio, coisa toda. E aí eu tinha 23 anos, mais ou menos, 24. E eles estavam se separando com 25 anos de casado. E eu estava ali para poder aconselhar. E eles começaram a falar, e não, porque não sei o que, tá. Aí a moça pergunta para mim, quantos anos você tem? Eu falei, 23, 24. Então, de casado nós temos 25. Você acha que tem condição de falar alguma coisa com a gente aqui? Eu parei para olhar, falei, realmente, não tem. Aí comecei a desenrolar com eles, aquela coisa toda, conversa pra cá, fui dar um conselho. Aí vi outro amigo, eu não tenho como ouvir um conselho pra pessoa da sua idade. Desculpa, mas assim, essa sua idade, tem 23, vou arredondar aqui, a gente com 25 anos de casal, você não sabe nada da vida. Conclusão é que no final das contas chegamos a um acordo, depois de boas horas de conversa, a juíza ajudou muito também ali no diálogo. E eu cheguei à conclusão que o direito de família precisava de uma experiência a mais, porque eu tinha muito pouco tempo e, de fato, às vezes eu escutava isso de um professor, que não é mentira, as rugas te ajudam a... Não vai fazer piada com o Paulo. Ai, que bom que você já sabe. Que a Alexandre já percebeu. Pelo contrário, aqui eu tô fazendo um elogio, tô dizendo que a experiência faz muito bem. Inclusive, não pode ser motivo de chacota. Perfeito. E depois me deparei com alguns casos de direito de família, sobretudo envolvendo crianças, em que eu sentia os pais, às vezes, como é que eu vou dizer, pouco focados na resolução e colocando as crianças ali no meio da briga, como se aquilo fosse um objeto. Eu, como lidei com meus pais, eu não me lembro deles juntos. Os pais que dei sempre separados, mas que nunca brigaram, são amigos, sabe, se dão bem pra caramba. E eu não conseguia... Eu admiro muito quem lida, mas eu não consigo, nunca consegui lidar. Então isso não foi bem um caso, mas foi assim, foi muito marcante, mas foi marcante para mim no sentido de que eu comecei desde logo a perceber minhas limitações, sobretudo quando você se envolve com os sentimentos de outras pessoas. Então o direito empresarial ele também te dá um refúgio nesse aspecto, porque quando você toca as pessoas é de um modo mais... Como é que eu vou dizer? Mais indireto. Você tem ali as famílias dos funcionários que são contratados. Mas é mais institucional. Mas é uma coisa um pouco mais... Você não fica tão direcionado no problema, sabe? E eu gosto, talvez... Esse é um dos pontos que me deixa dormir com muita tranquilidade, que eu lido com um mundo que presta a atenuar problemas. Ou seja, eu tento fazer com que o meu mundo fique um pouco melhor,
fazendo com que tenha a possibilidade das pessoas trabalharem, os funcionários receberem o que tem de direito, e do outro lado, o empresário conseguir tocar a atividade, gerar os impostos devidos para o município, para o estado, para o que for de direito. E assim você consegue fazer um mundo que gire. Isso aqui não é numa questão de lado A, lado B, direito, esquerda, é só uma questão de sociabilidade, né? As coisas funcionando. E eu me senti muito confortável no direito empresarial justamente por conta desse mundo em que você tinha uma função da empresa, que eu via acontecer, de fato via, de pessoas, e me cerquei de pessoas muito boas, muito legais, sabe? Então, fui muito feliz. Mas você foi bom, tipo assim, você percebeu isso porque você parece um cara mais empático e que soube que você talvez não fosse apto, né? Vou colocar o apto em aspas, porque pela idade, limite, né? Você reconheceu o seu limite, mas tem muitas pessoas que provavelmente vão estar cagando. Nós somos muito limitados. No sentimento, muito né? limitados. E o direito é uma ferramenta muito forte, muito forte. Então eu tento falar do que eu estudo, tento falar do que eu vejo, não me meto nos segmentos que não me cabem. Tem muita gente competente no Brasil, nós temos inúmeros advogados, pesquisadores, profissionais de vários segmentos. Então eu tenho, assim como médico também, mas o cara sabe de oftalmologia, vai ficar dando pitaco sobre temas de otorrino. Eu até entendo que saiba alguma coisa, mas eu tento, porque tem muita responsabilidade no que a gente fala, né? Quando nós, isso vale para o médico, vale para o engenheiro, para o advogado. Quando você tem pessoas que de alguma maneira te olham como um exemplo, que estudou, que analisou aquilo, acho que uma certa responsabilidade no que se diz, ela é necessária para tocar bem a vida profissional, para que as pessoas te deem credibilidade. Então eu tento me manter firme naquilo que eu estudo, e com total possibilidade de errar, óbvio, natural que sim, mas com uma confiança, pelo menos com bases mais bem montadas, mais bem estabelecidas, sabe? Então eu tenho muito cuidado com o direito, porque atrai muitas coisas, sobretudo num ambiente social, já parece sempre em choque, né? Digo, um ambiente político complicado entre as pessoas, muito conflito, então o direito ele tem que ser, no meu modo de sentir, utilizado justamente para poder apaziguar e dar a possibilidade que as pessoas formem bons debates, boas conversas, e não como meio de briga, de aumentar as rixas, de inimizade. E quando você se mete com assuntos que você não conhece, como se tudo aquilo fosse uma grande discussão de bar, você tira muita credibilidade daquilo que você estudou. Então eu tento sempre falo isso com meus alunos, muito cuidado, gente, porque vocês estão num ambiente, por mais que vocês estejam num ambiente acadêmico, a gente tem especialidade, a gente sabe o que a gente estuda, então tem que ter muita responsabilidade no que a gente fala, porque na vida não é uma conversa de botequim. O papel para falar de direito, mal, ou brigar e tudo mais, é para quem está ali conversando, bebendo, quer falar qualquer coisa, não vai mudar nada. Agora, para quem trabalha com isso, para quem estuda e se dedica, faz muito mal, deprecia. Por isso, inclusive, às vezes os advogados levam um estigma que é muito ruim, né? Poxa, da qualidade dos advogados, que a OAB, inclusive, faz um papel muito forte para poder vir contra isso, né? Para poder incentivar os advogados, para que dê mais nome à profissão, para que nós possamos carregar o que de fato é valioso na profissão. E eu acho que atrapalha muito e atrasa muito quando as pessoas, e sobretudo os advogados, vão contra isso e falam de qualquer coisa sem saber o que estão dizendo, ou pelo menos sem ter base para isso, sabe? Isso é um tema que me incomoda um pouco no direito. Porque acaba, não necessariamente ele vai trazer o conflito, né? Mas ele permeia fortemente o conflito, né? O direito está ali quase que casado com o conflito, né? Está de todos os lados. As pessoas buscam justificativa com o direito, né? Olha, eu tô brigando pro lado de cá, tudo a ver. Olha, eu até engraçado. Poxa, eu pego um Uber, um 99, eu tô conversando com alguém, eu sento, sempre vem discussão de política, disso, de ministro supremo, não sei o que. Eu não tenho a menor capacidade, eu não sei discutir isso, não consigo, porque eu não sei. Eu não tenho uma opinião ou outra, porque ninguém tá imune a isso, mas assim, a galera fala de tudo como se
é muito difícil, eu fico incomodado de alguma maneira, porque eu fico chateado do ponto de vista, como eu vou dizer, social, do ponto de vista social mesmo, de como uma pessoa integrante desse contexto democrático, sabe? Eu acho que o direito, se não utilizado para estabelecer boas bases democráticas, ele acaba sendo um desserviço, ele é ruim. E quando vem alguém para você sem nenhuma base falar, e você chega e reproduz aquilo ou dá alimento para aquilo, você acaba sendo mais um que propaga fake news. A gente está falando agora de fake news, o advogado tem papel exatamente contrário. Você fala, olha, não é assim. Ou se você não sabe, você pesquisou isso, viu suas bases, isso vale muito para o direito também, isso vale no nosso dia a dia, na atuação dos magistrados, dos promotores, dos procuradores em geral, dos advogados como um todo. Então a gente tem um papel social muito importante na democracia que acho que essa responsabilidade ela é mais que necessária, sabe? Mas, Alexandre, uma coisa que você falou até aí, tipo, as leis elas foram feitas realmente pra gente servir, pra deixar tudo um pouco mais controlado em ordem, né? Porque, querendo ou não, se a gente deixar sem tipo, uma estrutura, a galera vai pro caos. Mas, assim, você, como falando da democracia, você acredita fielmente em todas as leis que existem, como elas são realmente... Não, já viu uma lei sendo feita? Não acredito não, fielmente. Eu queria entrar assim sem... Não acredito fielmente, não é questão de acreditar. Você é um defensor de interpretação, mas lei é produto... Na verdade, a lei é só um enunciado, uma frasezinha ali. O que você tem, no final das contas, são as interpretações sobre aquilo, né? E as interpretações são variáveis, elas mudam com o tempo. Inclusive, a lei, por si só, ela se congelada, ou seja, se friamente aplicada, ela tende a acabar muito rápido, porque a sociedade é uma sociedade pulsante, está o tempo todo mudando, alterando, melhorando ou piorando do ponto de vista social. É difícil você julgar, né? Não sei se esse momento agora a gente está melhorando ou piorando, se daqui a 6 meses melhora ou piora, é difícil falar, mas certamente mudando. E as inconstâncias sociais e as transformações, agora não, já há algum tempo, né? Impulsionada por um mundo multiconectado, com internet e tudo mais, a lei não se sustenta. Tanto é que o direito buscou formas de adaptar a interpretação de modo a atingir melhor a sociedade, ou seja, com interpretações que fugissem não do texto legal em si, do que está lá na lei, que é um mero enunciado, mas com possibilidades que garantam estabilidade num sistema que não pode passar não pode não. Ele não consegue passar só pelo legislativo. Eu diria que até um fetiche com a lei, sabe? Você tem que ir lá fazer uma lei, bota 100 leis, 1000 leis, 550... Mentira, não acontece, não muda nada. Pelo contrário, tem países que têm menos legislação e nem por isso a aplicação é pior, e tem países que são inundados de leis e nem por isso também, não por isso, faz com que o país seja mais desenvolvido, com um contexto democrático maior. Isso é uma coisa muito peculiar de cada nação, e o Brasil tem um legislativo muito atuante, mas que não necessariamente consegue responder aos anseios sociais, porque se a gente conseguisse responder aos anseios sociais, talvez nem precisasse de tanta lei. Eu acho que talvez não precisaria. Então, no final das contas, lei é interpretação. Interpretação varia a cada tempo. Exatamente. E aí, sabe quem que interpreta? Quem interpreta é o juiz, é o advogado, é o ministro do Supremo, o ministro do STJ, os desembargadores, o juiz do caso que vai julgar aqui em Vassouras. Então, nós precisamos, dentro desse sistema, que é um sistema que é pautado, na verdade, em interpretação, não é na lei, é na interpretação da lei, não é o que está ali escrito. Aquilo é um detalhe. Exatamente. O que muda são as interpretações. Essas são variáveis. Inclusive, o judiciário tem um papel muito importante, né, na atualização da lei. Nós temos casos recentíssimos aí. Enfim, nós tivemos casos notórios no STF de interpretação da lei, como as cotas de universidade pública, o aborto dos anencéfalos,
a própria criminalização da homofobia, o racismo. São temas que são levados ao judiciário para a interpretação daquilo que já está posto. Mas porque até você chegar, isso já está acontecendo, até você construir um texto legal para poder discutir aquilo, você não tem certeza como vai aplicar, o judiciário já prontamente é chamado a responder. E se é certo ou errado é um outro contexto. Aí é demais para a minha capacidade de decidir. Mas são temas que são sempre voltados ao que está acontecendo na sociedade. Alguém tem que responder. O legislativo não consegue acompanhar. Não consegue. Então você precisa do judiciário. Aí, se o judiciário é isso e aquilo, aí tem um monte de gente falando um monte de coisa, né? Eu prefiro não entrar nesse assunto que tinha que ficar aqui a vida inteira falando. Mas o que eu tenho noção e acredito muito é num judiciário ativo que tem que cumprir um papel social porque é chamado a responder a todo momento, vai dizer, preciso de uma lei para fazer aquilo, beleza, enquanto não tem a lei, o que vai acontecer? O pessoal vai ali cometendo o crime que quiser, ou vai aqui, não vai responder por nada, ou vai continuar tendo ofensa social, ou vai prejudicar a democracia, então ninguém vai responder porque falta o legislativo agir. Estamos perdidos, não pode. Então, melhor o caminho, com o máximo respeito à lei. E sem tirar de vista, que eu acho que é importante também pensar que isso está no mesmo contexto, que dentro desse mundo, dentro desse ordenamento jurídico, de interpretações e de legislação também, os magistrados de todos os níveis, seja de Vassouras ou do Supremo Tribunal Federal, emitem opiniões sobre temas. E opiniões de instâncias superiores acabam vinculando instâncias inferiores. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que se aplica e com como se aplica, porque o que é julgado lá em cima aplica aqui também. Então a gente tem que tomar cuidado quando algumas questões violam ou vinculam no direito, porque quando nós estamos num sistema que a legislação pura e simples é um sistema que não se sustenta, se você não respeita também em nível hierárquico o que é julgado acima, o sistema aí não tem solução, não tem para onde ir. Então temos que tomar alguns caminhos. Hoje o que nós temos é um modelo pautado em somatória à legislação, num modelo de precedente, em que as decisões qualificadas, decisões dos tribunais superiores acabam vinculando os tribunais inferiores, porque não adianta nada. O cara imagina, eu estou num litígio aqui em Vassoura, o direito do consumidor que eu estava falando antes. Imagine que acabou de ser decidido no Superior Tribunal de Justiça que um caso X condena uma empresa. E aí, por conta do mesmo caso, a pessoa entra em Vassouras. Imagine que esse caso, o juiz de Vassouras condena o consumidor. Sobre o mesmo caso. Temos um problema sério. Sim. Por quê? Porque você tem o mesmo caso julgado de forma diferente, por instâncias diferentes. Então, o que o direito tem tentado fazer é auxiliar a sociedade com decisões que possam vincular os juízes abaixo com base no respeito dos juízes acima. Então, e claro, com possibilidade de alteração, nada engessado, mas hoje é isso que acontece. Num judiciário, vocês me permitem, que também isso é importante ser dito, num judiciário que tem mais de 100 milhões de processos para 220 milhões de habitantes. Eu ia falar isso agora, Alexandre, uma coisa que você falou do judiciário ativo, né? Mas eu acho que isso tem um outro lado da moeda, né? Acaba que as pessoas hoje em dia, não sei se talvez uma certa influência do digital, as pessoas, nós temos muitos processos. A justiça e as pessoas reclamam sempre da morosidade do judiciário. Por outro lado, os processos não diminuem, né? O número de ajuizamentos não diminui. Assim, ao meu ver, as pessoas continuam acreditando nessa justiça, por isso que buscam ela, né? O que você acha que... por que as pessoas, né, têm procurado mais, né? Por que tem tido esse aumento? E qual seria a solução, o princípio de solução para resolver isso? A solução você já... Posso arriscar alguma coisa, mas a solução já vem um pouco no que eu tô dizendo, que não é bem uma solução. São caminhos Sim. que você, em escala comparativa, em nível global, eu vejo que alguns caminhos acabam dando mais certo do que outros. E auxiliam, no final das contas, no desenvolvimento social, que o papel do direito ao fim e ao cabo, é auxiliar a sociedade, né? Nós temos o direito é um instrumento social com muita força, que pode auxiliar ou pode ir muito prejudicar.
Veja, Gil, eu acho que o primeiro ponto, e isso daí tá lá no Justiça em Números, né, que é um negócio do CNJ. Sim. Que não é Então, obrigada. Lá eles mostram como é que mais ou menos funciona o judiciário, como é que estão os números judiciários. Desses 100 milhões de processos, nós temos um gargalo que são casos envolvendo a fazenda pública, ou seja, o próprio Estado. E aí nós temos em torno de 70 milhões de processos ali. Então, para pensar, esses números são reais, mas eles também não são só da população. E quando a população litiga, a verdade é que o judiciário, a briga que está no judiciário, não é do Alexandre com a Carol. São das grandes empresas. As grandes empresas, essas sim litigam, essas sim estão lá. A Carol brigando com as Casas Bahia, brigando com a seguradora, brigando com... Essas sim. Gente, aqui, João e Maria. Isso é pouco. Tá entendendo bobeira. Não dá quase nada. É verdade. A briga não tá nisso. A briga tá lá na Fazenda Pública, que tem 700 milhões de processos. Isso sim, ali tá o problema. E aí o direito já vem tentando, e aqui eu trazendo, puxando um pouco pro lado do processo civil, já vem tentando resolver com alguns instrumentos, que são formas de auxiliar para que essa roda gire de modo mais célere. Porque também o problema não é só a celeridade, porque você dá velocidade, mas não dá qualidade, a gente vai chegar daqui, nossa, os juízes no Brasil são tão rápidos, mas não julgam. Sempre tem problema, qualquer lado que você olhar vai ter problema. Mas o fato é, estamos abarrotados. Hoje os caminhos que têm sido buscados são caminhos inspirados, sobretudo, nas legislações internacionais, pautados no sistema de common law, de respeito aos precedentes, mas não só, também no sistema alemão, por exemplo, com o incidente de resolução de demandas repetitivas, que é basicamente o seguinte: olha, tem um monte de demanda igual, um monte de gente questionando a mesma coisa. Vamos juntar isso, estou falando aqui de modo não técnico, tá? Vamos juntar isso aqui, uma pessoa só julga, porque os casos são todos parecidos, o que muda é o valor, aqui tem 5 mil, aqui tem 15 mil, mas todo mundo com o mesmo problema. Junta esses problemas, uma pessoa decide, vamos fazer uma coisa qualificada que possa de uma vez só responder esses vários e vários casos. Com isso, o que você consegue? E veja, esse é um dos caminhos. Outro é o que eu estava dizendo agora, que é a força das decisões superiores. De nada adianta nós termos o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que são órgãos com um número reduzido de julgadores, mas que respondem, um pela legislação federal, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o outro é o defensor da Constituição, que é, falando aqui, trocando bem objetivamente, tá? Que é o Supremo Tribunal Federal. Se você não respeita as decisões qualificadas que são dadas nesses órgãos, no judiciário, na minha cabeça, não faz o menor sentido, porque vai chegar lá e eles vão julgar no sentido que eles já julgaram antes. Então a ideia é que você possa respeitar o tanto quanto possível o trabalho que é feito no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça, para que quando o juiz é chamado a decidir aqui em Vassoura, você já tem aquele tema julgado. Poxa vida, por que eu não vou naquele sentido? Se eu já sei que se o cara recorrer, vai chegar lá e vai ter aquele final. Se a gente já sabe o desfecho, por que não? Aí vocês poderiam perguntar, mas Alexandre, então isso quer dizer que o Superior Tribunal de Justiça decidiu? O Supremo decidiu, a partir daquilo dali é imutável, não muda mais nada, vai ficar daquele jeito? Também não é verdade. Tem instrumentos que podem modificar e que você pode dizer que o seu caso é diferente. O distinguish, que é para mostrar que o seu tema é distinto do outro. Ou o overruling, que é para dizer, olha, na verdade, isso aqui está superado, não é assim que funciona. E aí o que o Supremo e o STJ fazem? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Estou aqui dizendo as palavras porque fico falando STF, STJ e, poxa, eu não estou falando com advogado, né? O que eles fazem? Eles acabam, trocando em miúdos, sumulando esse entendimento. O que é uma súmula? Uma súmula nada mais é do que uma coisa que uma lei. É uma frasezinha em que você, naquela frasezinha, engloba inúmeros precedentes e inúmeras decisões sobre o mesmo tema. A súmula tem a mesma formatação de uma lei. É a mesma coisa, mesma legislação, tudo igual. A diferença é que aquilo dali foi uma lei, aspas, formada dentro do próprio judiciário com várias posições. Alexandre, o que isso tem a ver com 1 milhão de processos no Brasil? Tem a ver que quando esses vários processos entram em instâncias de Vassoura, de Mendes, do Rio de Janeiro, e já tem essa decisão, você tem instrumentos dentro do processo que podem, desde já,
fazer com que o processo acabe ali, já deu logo uma decisão, a pessoa já sai feliz ou triste, resolveu o problema da vida, porque no judiciário, ao fim e ao cabo, é satisfação. Eu vou ao judiciário, eu não quero brigar com você, porque eu tenho busca de satisfação. Se eu consigo resolver compondo, ligando no telefone, sem precisar ir lá, maravilha, não precisa de advogado. Sim. Mas, enfim, o que se busca é satisfação. Se você consegue antecipar a satisfação, quanto mais, melhor é para o judiciário, melhor é para quem litiga, para quem busca a solução. Esse é um caminho. Os precedentes em geral, as decisões qualificadas. E eu vejo de alguma maneira também uma cultura que nós temos de litígio. Não é, olha, aconteceu tal coisa, eu vou lá e brigo. Mas eu também não tiro a razão de quem faz isso. E eu não tiro a razão porque, veja, se tendo processo e se tendo sentenças condenando as grandes empresas que são de verdade quem atola o judiciário, se mesmo assim as empresas continuam proliferando os inúmeros erros, imagine se nem sequer tivessem os processos. Então, acho que o judiciário tem esse papel também importantíssimo, que é de auxílio social para que haja condenações necessárias e suficientes para que as empresas passem ali a, talvez, melhorar o seu serviço. O que também não acontece quando você chega e dá indenizações muito pequenas porque entra no custo do negócio. Um dinheiro, qualquer instituição minimamente grande sabe que o custo do judiciário de 1% ao mês é muito menor do que aquela pessoa, aquela empresa aplicando o seu dinheiro. Então não é para a grande empresa, o judiciário é um paraíso. Porque pagando indenizações de R$1.000, R$2.000, R$3.000 para o consumidor, coitado, que teve um vício, vão continuar para sempre fazendo aquilo. Então também tem um papel de aumento. Que as grandes empresas, elas aproveitam também, que tem muito processo, e pela lei também não ser tão rápida, deixa acumular, porque para elas, às vezes, não é tão negócio de ficar resolvendo tantos casos. Mas que a lei não é rápida, você vê, na lei, o prazo para uma sentença, olha que curioso. Eu ia perguntar, mas eu dou aula de processo civil, não dos temas que eu dou de civil também, de outros temas, mas enfim. Mas Alexandre, não tem um prazo para sentenciar, sempre o desespero do cliente é esse, né? Eu tenho 30 dias, mas vai lá, faz cumprir. É uma covardia com os juízes. É uma covardia. Porque, veja, nesse mundo com 100 milhões de processos, nós temos no Brasil 26, 27 mil juízes. É impossível. Eu trabalho com os meus colegas juízes, eu converso com eles, é um trabalho dificílimo. Dificílimo. Não é razoável. O pessoal fala, mas aquele juiz demora para julgar. Porra, coitado do juiz. Eu fico desesperado. Posso pensar em ser juiz e falar, olha, vai mesmo, precisamos de mais gente assim. Tenha essa coragem, porque, olha, tem que ter muita coragem. É um trabalho que já começa ingrato. Por isso que a gente tem muitos serventuários muito bons, mas é um judiciário muito complicado. São 20 e poucos mil juízes para responder para um Brasil inteiro, um continente. É uma pena, muito difícil. Então, se nós não tivermos instrumentos que possam somar com a atuação desses juízes, que possam atualizar e potencializar os processos, isso a tendência é piorar. E o tempo no judiciário, ele é muito vantajoso para quem deve. Sim. Então a gente continua sempre com o mesmo problema social, porque quem deve não tem interesse em ter velocidade. Sim, por isso que eu não tem. Então a grande empresa, e também a pequena, ou quem, não só, mas o grande, como eu disse. É porque a grande, às vezes, por exemplo, o cidadão comum se aproximar de alguém realmente que, tipo, o dono da empresa. Não vai, entendeu? Não. É diferente de um pequeno que você pode bater lá na porta e falar assim, olha, meu filho, vamos resolver essa parada, entendeu? O judiciário... Eu tô falando que, às vezes, muita gente O judiciário não é do pequeno, né? Isso é uma falácia. Isso não é, assim, o judiciário não, o problema do judiciário não é o João e Maria. Não, nem vai ser, jamais vai ser. Isso daí não tem. Até porque não tem tanto litígio assim, o judiciário é caro. Ainda que tenha os benefícios da justiça gratuita e tudo mais, aquela coisa toda, não é para todos. E é caro litigar, né? Não é barato. Sem certeza do quanto tempo demora. Lá no escritório a gente faz sempre assim. Primeira coisa que eu faço, em todo mundo, dependendo da situação. A gente vamos tentar conversar, tentar resolver. Eu sempre prezo por resolver o quão mais rápido possível os casos, tentando um acordo, conversando, ainda que eu acho que... E não é uma questão que diz, mas um mau acordo é bom para todo mundo. Eu não acho que seja... Eu odeio falar de mau acordo. São temas que
bem resolvidos fazem sempre bem para todo mundo. Não acho que mais vale um mau acordo. Não é mau acordo. São bons acordos. Desde que as pessoas entendam, e tem que ter uma visão global disso tudo, que o tempo é algo complicado, que o judiciário ele desgasta você também emocionalmente, tem muitas mazelas que você traz de ficar lá brigando, porque brigar não é legal. Não, pelo menos, e na maioria das pessoas tem gente que gosta, tem prazer nisso, um fetiche até, mas são poucos. A maioria quer só resolver, ter satisfação e tocar a vida. Isso eu posso garantir. Então tem um peso judiciário, que é um peso muito mais do que financeiro, um peso emocional de conviver, de lidar com aquilo, de saber que você está no meio daquele problema. Então, afastar isso, dar para a pessoa o quanto antes o que ela de fato busca, que é satisfazer o seu direito, ou pelo menos o que acha que tem de direito, poxa, é o melhor caminho. Isso eu posso falar com alguma convicção, porque é uma das coisas que eu vejo dar muito certo no escritório. É sempre, e olha que a gente sempre, muitas aspas nessa frase que eu vou dizer agora, a gente perde dinheiro com isso. Porque pro advogado, a tabela da B é uma tabela relativamente alta. Você cobrar o valor da tabela, que é o correto, que é o que a gente cobra até para não banalizar a profissão, e tocar um processo é vantajoso do ponto de vista econômico. Mas emocional de jeito algum. Não consigo sentir isso. Porque você você também leva com você os problemas do seu cliente, né? Então, se você consegue chegar lá, satisfazer, senta, conversa, tenta aqui, tenta ali, abre um pouco a mão aqui, abre um pouco a mão aqui, abre um pouco aqui, vamos lá, senta. Isso é muito bom. Isso é muito bom. No nível empresarial, no nível civil, qualquer tipo de ambiente, tenho certeza. Inclusive, tem acordos no direito penal também, né? Não é meu segmento, não gosto de falar disso, mas são vários acordos que você pode fazer no direito administrativo, para todos os caminhos. Eu acho que um bom acordo, ele é sempre bem-vindo. Eu gosto da sua linha de pensamento. E ela é diferenciada, sabia, Alexandre? Porque, querendo ou não, muitos advogados não vão pensar pela, a paz mundial, tá ligado? Eles estão pensando realmente em fazer dinheiro, até porque tem muita gente que tá no direito e que nem gosta da área. Fez, às vezes, porque precisava e tal. Então, assim, até você mostrar esse seu ponto de vista é bom para incentivar as pessoas que querem entrar no direito a entrarem com esse pensamento. Na verdade, até o nosso podcast é feito para isso, né? Sim. Pra gente passar essa voz pra galera. E fiquei feliz, hein, com essa fala. Porque ele viu o próximo, gente. Isso é muito raro. Ainda mais dentro do direito, a galera não quer fazer acordo. Por quê? Porque sabe que se ficar ali mesmo tendo desgaste emocional, talvez vai ganhar mais. E o dinheiro sempre fala mais alto. E isso que me incomoda na sociedade. O direito também. O direito é especialmente social, né? O direito lida com desenvolvimento, lida com o progresso da sociedade, lida com um melhor ambiente de convívio. Isso vale para o município, vale para o estado, vale para toda a nação, né? Isso é importante. O aplicador do direito tem que ter esse conhecimento, a função social que todo mundo tem. Isso daí não é um privilégio do advogado, não. Isso de todo mundo que de alguma maneira toca com o direito. E alguns, inclusive, tocam diretamente na vida das pessoas, né? O advogado, claro, os juízes o tempo todo, os promotores. Então, se você não tiver essa noção do todo, eu tenho certeza que a vida do direito ela não fica tão agradável de lidar. Eu tenho muito prazer em lidar com o direito, muito mesmo, porque eu sei que quando não melhora, atenua, que de alguma maneira também é uma forma de melhorar. Então, mas vem muito da forma de lidar e, como eu disse, de bons exemplos que eu tive na minha vida e continuo tendo. Alguns já se foram, mas fisicamente, claro, mas que eu tenho inspirações que eu fui trazendo e continuo somando na minha trajetória, tanto na minha vida, mas na graduação, nos mestrados, pessoas que me inspiram, continuam me inspirando. Ficaria horas aqui falando de cada uma delas, que eu guardo com muito carinho. Que bom. E pessoas focadas em fazer o direito, fazer do direito e com o direito, não vou dizer que um mundo melhor, mas pelo menos aquele contexto em que elas podem tocar, com certeza. Então, já é um grande alívio, né? Tanto para você quanto para o outro. Uma visão humana é importantíssima no direito, como é importantíssimo nos hospitais, como é importantíssimo aqui no Pode Fortalecer. Exatamente. Em qualquer ambiente, você consegue viver melhor, você consegue transparecer isso. Então, né? mas você falando isso parece uma coisa tão simples assim, sabe? Mas tem que ser simples. Exatamente, mas muita gente não enxerga. É o que a gente tem falado sempre aqui. Porque tem as coisas mais simples da vida e as coisas mais, assim, parecem, né, irrelevantes, são as mais importantes. Valorizar o outro, pensar no problema também do outro, que também pode vir a ser o seu. Então, assim,
é uma parada aqui que até uma pausa pra falar com o público aqui. Cara, valorizem mais as pessoas ao seu redor, valorizem mais a sua área de profissão e foquem em, tipo, ter empatia, ser você e ajudar outras realidades. Por exemplo, hoje a gente tá falando do direito, certo? Mas como pode vir um médico, como pode vir um astrônomo, como pode vir qualquer ser formado em qualquer área que consiga se colocar no lugar do próximo, consiga entender um pouquinho da realidade. Você nunca vai viver a vida do outro. Você não vai saber o que o outro tá passando de verdade. Mas assim, tentar entender o mínimo pra tentar amenizar o peso do mundo, sabe? Eu tô falando de modo geral, porque isso é muito importante e essa fala da Alexandra me lembrou isso, por isso que eu estou reforçando. E acaba puxando um gatilho pra uma outra coisa também, né, Carol? Que é não querer medir a vida do outro com a sua régua, nem a sua vida com a régua do outro, exatamente. né? Porque cada um tá vivendo um momento, cada um tá dentro de uma realidade Eu tô falando diferente. com a voz da lenha agora, ali fora. Enfim, entender o momento que você tá, o momento que cada um tá, e cada um fazer a sua parte que dá tudo certo. Mas, Alexandre, você estava falando muito sobre direito empresarial aí, e talvez quem não seja do direito que esteja assistindo a gente vai ficar meio perdido, né? O que é, afinal, o direito empresarial? Porque quando você tem ali a empresa, né, com o consumidor, você tem uma linha específica que é do direito, que é o direito consumerista, né, para tratar sobre o assunto. Na prática, assim, o que você faz no dia a dia com o direito empresarial? Coloca aí para as pessoas. Boa. O que eu faço no dia a dia? Qual é a sua rotina, Alexandre? Eu acordo de manhã, primeira coisa que eu faço é ver minha atualização. Tu pode fortalecer, ver se tá tudo bem, como é que estão as coisas. Não, a gente não vai processar você hoje vai passar limpo. Veja só. Então, Gil, essa é uma pergunta interessante. Porque o direito empresarial, na verdade, como eu disse, toca com muitas famílias. Porque você tem muitas pessoas que são contratadas dentro de uma empresa e essas pessoas têm suas famílias e movimentam o comércio e compram e dali por diante. Essa empresa, quando movimenta, ou seja, quando ela está tendo, independente dela estar tendo lucro ou não, é bom que ela tenha lucro para que ela continue ativa no mercado. Mas ela vai pagar os impostos, vai contribuir com a municipalidade, vai contribuir com o Estado, vai contribuir, enfim, Estado, tanto Estado do Rio de Janeiro quanto como Estado Federação. E como a minha atuação acontece, na verdade o que nós temos no escritório é um modelo em que a empresa, quando nos contrata, se ela tiver um problema do consumidor, se ela tiver um problema no direito do trabalho, ou na verdade não precisa, eu estou dizendo problema, eu vou dizer uma questão, porque não necessariamente é um problema, às vezes é um parecer, uma forma de melhorar a vida, ou uma forma de potencializar os ganhos, porque o advogado ele é necessário, não é igual médico nesse aspecto, é uma comparação que pode ser feita. Geralmente as pessoas procuram médico quando tem um problema, né? O mundo empresarial, corporativo, na verdade, você tem na advocacia não só a resolução de problemas é um detalhe. O que nós temos, na verdade, com a advocacia é uma visão estratégica de como lidar com o ambiente como um todo, e nisso que o escritório atua. Então, se você tem uma questão, nós ajudamos no ponto de vista estratégico, nos parecer em inúmeros segmentos, aqui eu não estou querendo fazer um merchan, mas para responder a tua pergunta é necessário. E se aquela empresa tiver qualquer situação que ela precise de uma posição, olha, tem aqui um caso de direito do consumidor, tem aqui uma questão trabalhista, tem aqui uma questão de direito tributário, o escritório ele vai atuar para poder tentar ou resolver o problema ou, quando não, atenuar. Então, eu digo que você ter um escritório de advocacia te auxiliando no mundo empresarial, na verdade, é algo que paga as próprias contas, ele te ajuda, é sempre uma vantagem. Eu digo que um bom apoio jurídico é algo que não custa. Não custa porque tem tantos benefícios que, economicamente, colocando no papel, querendo ou não, acaba sendo isso um merchan, mas é verdade, botando no papel é uma vantagem. Você economiza muito quando você, aspas, gasta com o escritório, porque você consegue aparatar a sua empresa para todas as questões, aquelas que existem e aquelas que estão por vir. Então fica sempre mais barato planejar a vida. Então, quase que uma forma de prevenir os problemas. Prevenir os problemas. Então, se você imagine, você vai ter... É normal que numa atividade empresária você
se depare com questões. Ninguém fica imune a isso, todo mundo vai ter questões de direito tributário, direito do consumidor, questões de direito do trabalho. É normal que isso aconteça. Se não acontecer, tem algo errado. Ou se você não abriu a empresa, ou ela já fechou. Sim. Porque quando está acontecendo, até quem se vangloria fala, eu fiquei 10 anos sem ter problema. Acontece uma vez ou outra, muito raro. Mas tem alguns que demoram um pouco mais. Mas vem, sempre tem problema. Normal, acontece. Tá no meio, como a gente também fica doente. Sim. Acontece, tudo tá ali, saúde, tá estável, mas de repente acontece algo que tá no contexto, o mundo muda, então, você vê. Nós passamos por uma pandemia agora, e na pandemia, poxa, muitas empresas ficaram prejudicadas. Quando você tem uma gestão empresarial, você consegue passar muito melhor nos momentos de crise e tá muito mais bem preparado nos momentos de vantagem também, porque também é bom quando está, sobretudo melhor ainda, na verdade, quando você está bem. Até para aproveitar as oportunidades, né? Que esses momentos de, como diz o ditado popular, né? Das vacas gordas, oferecem, né? Saber aproveitar essas oportunidades. E quando que veio a atividade de lecionar, Alexandre? Lecionar? Então. Quando você falou assim, eu acho que dar aula também é algo que me encanta. Eu fui sendo levado. Eu sou meio intenso, eu diria, em algumas coisas, sabe? E quando eu estava na graduação, eu acumulei 10 monitorias em paralelo. 10 monitorias, porque, para quem não conhece, é aquele aluno que fica ali auxiliando o professor, aquela coisa toda. E eu acumulava 10 disciplinas, eu não tinha nem 10 disciplinas na graduação, eu acumulava em paralelo. Então eu vivi uma vida muito intensa de monitor na graduação. Eu me pergunto, mas por que você fez isso? Porque eu tinha muita vontade de aprender. Tenho ainda, na verdade, continuo tendo. Tanto eu acabei de fazer 2 mestrados porque eu encanto, eu fico encantado, eu gosto de aprender, eu me sinto vivo, me sinto atualizado, me sinto bem em debater, ter gente para discutir. Eu adoro conversar sobre direito, debater. E nem sempre as pessoas estão dispostas a isso. Sim. E os ambientes acadêmicos te dão essa permissão, essa liberdade para poder errar, acertar e questionar, conversar, enfim, muito bom. E aí entrei no mundo acadêmico bem cedo, na graduação. Participei de grupos de pesquisa, tanto no direito civil quanto no processo civil. Aí quando eu formei, passou um tempinho bem curto, eu tive oportunidade de... Eu já fui para uma especialização. Obrigado. E aí, logo em seguida, eu fui convidado para poder dar aula num curso de graduação, que eu continuo dando aula até hoje, lá. E eu tinha, sei lá, 24 anos, 23 anos, sei lá. E eu achava legal, porque meus alunos... tinha a minha idade, ou muito próximo da minha idade, eu era mais velho, né, e eu estava ali naquela coisa e fui só me encantando mais. Hoje, eu tenho uma carga horária reduzida do mundo acadêmico, tive que reduzir bastante por conta, sobretudo, dos mestrados, e também porque a minha vida de advogado suga bastante do meu tempo. Mas eu adoro, eu nunca deixo de dar aula, eu dou aula na graduação e também dou aula para especializações, para pós-graduações, né? Então eu eu posso dizer que por amor, muito vontade, porque é uma troca muito legal com os alunos. Eu me atualizo muito, porque eu não sou tanto de rede social e tudo mais, e os alunos me atualizam de uma maneira que você não pode imaginar. Eu sempre entendo o que está acontecendo pelo mundo através de outras pessoas, então eu gosto de conversar, falar, tá aqui, como eu estou fazendo aqui. Sim. Agora, falo para danar, como eu disse a vocês, deixar falando aqui, eu fico a vida inteira mais 6 meses. E assim também... Ainda vai ter 6 meses depois que ele morrer, tá? Exatamente, eu ficaria lá. E dar aula me dá essa possibilidade de conversar com as pessoas, sempre me atualizar, fora daquela parte toda que o pessoal diz, mas você dando aula você aprende também. É claro que aprende, óbvio, isso tudo ajuda muito e tudo mais. Mas o que eu mais gosto mesmo é a troca com os alunos, sabe? Aprendo muito. Não é só o conteúdo. O conteúdo é detalhe no meio disso tudo. O conteúdo você vê realmente, você aprende na prática também, aprende de uma série de outras formas, aprende estudando, sentando lá, estudando. O conteúdo não é o foco de tudo. Não tem que ter outras coisas que te motivem a sair de casa. E o meu, com certeza, é o contato com as pessoas que eu posso falar e me expor. Eu sou bem tranquilo, sabe? Bem legal. Eu digo, não que eu seja, que os alunos me achem um cara legal, não. Mas eu sou
professor bacana, eu tento trazer... nesse sentido mesmo. Digo aberto. Sim. Bacana é um termo que joga as modéstias às favas, né? E não é questão disso. Eu sou aberto. Porque eu sou muito mais aluno que professor. Disse meus alunos desde sempre. Agora, quando eu estava fazendo os 2 mestrados, eu ficava 4, 5 dias por semana em sala de aula. E dava aula 1 ou 2 vezes por semana. Assim, eu convivi a minha vida inteira sendo aluno por muito mais tempo do que professor e continuo me achando muito mais aluno que professor. Eu tenho até dificuldade com a posição professor. Por isso que eu tenho uma troca muito direta com meus alunos. Porque eu não gosto... Primeiro que eu não gosto de hierarquia, não gostei. Não acho uma chatice danada, acho que é uma bobeira. Tem algumas que são necessárias, mas assim, isso não vale muito a pena. Sim. As pessoas se escondem muitas vezes em questões hierárquicas e formalidades que não são necessárias. Isso. E eu tenho uma troca muito legal com os alunos por conta disso que eu digo. Legal nesse sentido, de ser aberto, ter facilidade em conviver, porque eu tenho muito prazer em conversar e aprendo muito. Como eu aprendo muito, eu já vou focado em estar ali, em aprender com as pessoas que estão. E isso me tira um pouco daquele peso de aluno, professor. Eu não tenho essas coisas. Eu tô aqui, todo mundo junto, aprendo junto, a gente faz junto. E por isso que era legal o ambiente acadêmico do mestrado, que eu acabei agora o 2º mestrado no final de março, dia 30. Então ainda tô hoje em dia com crise existencial. Já tem que fazer outra coisa. Já tô querendo doutorado, vamos em frente. Tô doido para começar e tentar o doutorado. Maneiro. Porque preciso desses ambientes. E você vai seguir a mesma linha? Espero que sim. Que tudo é possível, né? Já que você tá tão aberto. Espero que sim. Mas só vai um processo direito penal, de repente. Do nada, aí eu vou pegar a fala dele falando eu não gosto de direito penal e vou colocar aí lá o direito penal. Eu tenho essas minhas paixões, eu pretendo continuar com elas, mas é porque são certames de muita dificuldade de ingresso, né? Eu busquei ir por ambientes com pessoas muito qualificadas, e isso também te dá um peso maior, tanto na concorrência para entrar, quanto no contexto lá dentro. Então eu não gosto de me antecipar, porque eu preciso estudar muito para entrar. Eu espero poder entrar, né? Mas não dá... Depois de 2 mestrados, acho que você vai merecer esse doutorado. Tomara, mas a vida não é só merecimento, né? Precisa de bastante, tem muitos contextos, às vezes, que nem sempre te ajudam. Tanta gente que merece tanto. É verdade. Tem muitas coisas que influenciam no nosso caminhar, né? Sim. E pra gente dar uma descontraída aqui, né? Claro. Não que a gente não esteja descontraído, mas aumentar, né? Você faz muitas audiências, Alexandre, ou não? No dia a dia? Poucas. Não. Mas teve alguma situação assim inusitada ali no debate com o juiz, né, no momento? Sim, várias. Mas assim, eu não quero entrar em minúcias nesses temas, porque assim, eu defendo com muita vontade os meus clientes. A minha mãe dizia muito isso pra mim, agora ela pelo menos... Não é que ela acalmou, é que o judiciário acalmou a quantidade de audiência, sobretudo quando a pandemia, né? O judiciário tem uma nova formatação que eu acho ótimo, porque na verdade dá mais possibilidade para que os juízes possam trabalhar mais. As audiências online, elas são, em realidade, elas são necessárias, porque a verdade é que você toma muito tempo do advogado e do juiz para algo que você pode resolver. A maioria das coisas do judiciário você resolve com documentos e gestão do processo. Não precisa daquela presença e tudo mais. Então eu sou um defensor das audiências online, que potencializou o judiciário, e é uma das coisas, eu não falei aquela hora, mas é uma das coisas que ajudou bastante no acelerar dos processos, numa melhoria de qualidade. Porque os juízes trabalhando nos seus gabinetes ou em casa, onde quer que esteja, podem estar na praia. Eu sou um defensor do juiz que pode trabalhar na praia, não tem problema nenhum. Eu acho que você trabalhando, ou seja, sendo capaz de dar boas decisões, e eu acho que você se alimentar bem, estar bem com a sua família, estar bem no ambiente que você está, faz muito bem para as decisões também, faz bem para quem advoga e para tudo. Então, se o juiz gosta de surfar e está lá na praia trabalhando, mas trabalhou, fez o negócio dele lá, eu sou super a favor, tá? De verdade mesmo, não tem essa coisa que o juiz precisa ficar no gabinete recebendo advogado. Acho que isso é uma coisa muito atrasada, muito atrasada. Não sei... Eu não acho. É claro que tem que ter, uma vez ou outra, um contato e tal, mas cada um no seu tempo, uma vida também muito pesada, às vezes. Eu não sei se eu estou aqui falando alguma coisa muito progressista, acho que não. Acho que é uma coisa normal você poder trabalhar onde você quer. Sim. É uma abertura que o mundo conectado te dá, né?
Acho que isso potencializa as pessoas. É claro que se você não consegue produzir porque você tem liberdade, aí você também não está à altura de um cargo como é uma magistratura, né? É isso que eu penso. Então, você tem que dar liberdade para aquele que tem condições de trabalhar. Então, ele está... pouco importa. Então, assim, as audiências online, elas são uma realidade. A minha mãe dizia que eu seria preso muito rapidamente. Eu nunca fui preso, não ainda por conta de brigas no judiciário, mas todas as vezes que eu tive algum tipo de discussão, e não foram poucas, foram defendendo, eu me considerava naquele momento defendendo os interesses dos meus clientes. Então, o que eu acho é o seguinte: respeito é uma coisa que tem que ser recíproca, e a forma que você tem que se impor é com conhecimento, não é pelo cargo que você ocupa, vem no mesmo ponto de hierarquia. Então, às vezes, você tem pessoas que acabam se escondendo atrás de eventualmente uma toga, ou de um terno, ou de um jaleco, e se acham superiores por conta disso, o que é um grande absurdo. E isso eu nunca voltei para casa arrependido de me impor porque eu sabia o que eu estava dizendo, ou pelo menos imaginava que sabia, e não por conta do cargo que a outra pessoa estava ocupando. Isso jamais. Então, essa questão, eu acho que isso não é uma questão de petulância, pelo contrário, é uma questão de imposição do que você acredita. Então, eu me deparei com algumas situações da minha vida em que, sobretudo por ser muito novo, né? Eu me considero novo, mas assim, era mais novo ainda, 5, 6 anos, quando eu já advogava. E eu estava em situações que quem estava do outro lado queria se impor por conta do cargo que eu ocupava, e isso para mim é inadmissível. Então, às vezes que eu discuti com um calor maior, e que não foram poucas de verdade, realmente não foram, inclusive por isso eu de alguma maneira me afasto de algumas audiências, elas aconteceram por conta de pessoas que, no meu modo de sentir, se escondiam atrás do cargo que ocupavam, enquanto que eu acho que nós temos que ter debates francos de conteúdo. Se você estudou e está bem preparado, ok, beleza, discuta aquilo. Não é pelo que você é, não é por onde você chegou, pelo que você está usando. Isso daí, para mim, é um grande absurdo da vida, que muitas pessoas fazem, e essas eu não costumo respeitar. Pelo contrário, não costumo respeitar, eu digo intelectual. Respeito é sempre necessário em qualquer ambiente de trabalho, e audiências são ambientes de trabalho, não, mas isso, eu respeito, eu digo, não respeito como não uma pessoa que eu guardo idolatria, não daria junto, não mesmo. Isso sem dúvida. Mas quando eu digo que não respeito, essas pessoas eu acho que atrapalham a sociedade nesse sentido. Agora, polidez, modo de lidar e até mesmo empatia são todo esse tipo de tratamento é necessário para você conduzir bem a sua profissão. Sim. Qualquer profissão, seja ela qual for. No direito você precisa ainda mais, acredito eu, quando comparado com algumas outras, porque você está o tempo inteiro lidando com argumentos e com debate. Então, se você passa muito, se você ataca a pessoa, isso eu acho feio. Eu acho que as discussões, os debates são sempre necessários, mas com conteúdo. As brigas, elas não são de pessoa para pessoa, que não são nem brigas, são debates, discussões. Briga é um termo feio. As discussões, os debates são feitos não de pessoa a pessoa, de conteúdo para conteúdo. Quando você mistura conteúdo e a pessoa se impõe pela pessoa que aí, para mim, acaba minha paciência na hora. Aí eu já mudo também a forma de lidar, como acho que qualquer pessoa tem que fazer isso, porque é uma forma de imposição da própria profissão. Acho que isso é necessário, independente de ser juiz, ministro, desembargador, papa ou qualquer que seja, qualquer entidade, não importa. Você tem que discutir por conteúdo. É isso que eu acho. Então, se você quer perguntar se já teve algum problema, não considero problema. Considero que eu tive vários debates muito acalorados que passaram do limite, mas por conta disso. Sim. Nunca considero ter desrespeitado ninguém, mas já passei algumas vezes do padrão, todas elas no meu modo de sentir, por conta de imposição, e eu não volto para casa com isso. Não consigo conviver com essa sensação. Não consigo voltar, não consigo sair da sala de audiência. Não durmo com essa sensação. Por conta desse jeito, dá minha chave que eu ia ser preso até hoje, não fui ainda. mas que os juízes saibam, ou promotores,
que esse tipo de prisão a advogado pode constituir abuso de autoridade. Então, que sai todo mundo preso. Isso é importante ser dito. Não, vamos aliviar a sua mãe, você não vai ser preso. Hoje em dia eu acho que a idade também ajuda. De experiência, né? Também ajuda. Mas eu também não tenho ido tanto às audiências, não são todas que eu participo, mudou muito o judiciário, faz muita coisa online, e o direito empresarial, tem isso também, né? Quando você está começando a vida, a intensidade ela é outra, né? O direito empresarial ele te tira um pouco da necessidade de ter audiência o tempo todo. O direito empresarial ele é muito mais limitado em relação às audiências, não são tantos, né? Então, e quando eu comecei a vida, especialmente os debates mais acalorados, vou chamar de debate, eles aconteciam não em termos de direito empresarial puro e simples, não. Poucas vezes foram. Acaba envolvendo outras coisas. Outros temas. Mas eu sou uma pessoa melhor. Tem mais alguma pergunta pro Alexandre? Quer falar mais alguma coisa, Alexandre, para o nosso público querido? Você pode aproveitar, no final a gente sempre pede, com certeza, assim, as pessoas que vêm aqui inspiram outras de alguma forma, né, a seguirem. Você falou que é advogado, é professor, então com certeza a sua história está inspirando pessoas nesse momento. Passa conhecimento. Então, a gente pede que você deixe um recado. O recado que tentem amar o que fazem. De verdade, eu acho que o foco é esse, tentar buscar coisas boas no que se faz. E o amar não é aquela paixão de estar o dia inteiro. Ninguém vive isso, são grande fake, é uma mentira. Mas buscar as coisas boas naquilo que você consegue tocar. Porque isso te faz conviver melhor com a vida, conviver melhor com as pessoas que você está próximo. Acho que o que eu tenho para dizer é basicamente isso. Tente se apaixonar pelo que você faz, ou pelo menos naquilo aonde você pode alcançar, o que você pode chegar, o que você pode tocar. Esse tipo de paixão faz com que você conviva muito mais leve com o seu dia a dia e convive muito melhor com você mesmo. Então você consegue se descobrir muito melhor e te dar uma permissão consigo que te permite avançar, sabe? Avançar para você, avançar nos outros contextos. Então acho que é basicamente isso. Concordo. Eu absorvi isso. Vou melhorar, gente. Vou ser mais legal com as pessoas. Deixar o seu arroba pra entrar em contato com você. Se você quiser. Se você quiser. Se você quiser se mandar um misterioso. Se ele é aberto, se é pessoal. Não, às vezes tem o da firma, se você quiser passar o da firma. Bem, meu Alexandre Fairbanks. Vai pesquisar. Alexandre Fairbanks eu acho que vai estar. Acho que vai ser esse o meu Instagram. Tá. Eu também não lembro o seu Instagram. Podia até te ajudar, mas não lembro. Também. Mas acho que é isso mesmo, Alexandre Fairbanks. Eu não sou muito bom nessas coisas. Mas A Voz da Lei vai botar na descrição tudo certinho. Meus amores, esse vídeo... Nossa, perdi aqui a língua. Tá vendo? É muita emoção largar vocês, gente. Mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, seguir as redes sociais. Estamos no Spotify. O Instagram a gente interage bastante com vocês. TikTok. Então vem, compartilha, segue, comenta, interajam e sejam felizes. É isso. E até a próxima. Até o próximo episódio. Obrigada, gente.